A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Corte Crente, o canal que está trazendo para você aí o corte dos melhores podcasts e lives cristãs que está rolando aí nas redes sociais. E hoje nós vamos ver mais um vídeo do pastor David Leonardo no Flow Podcast, e ele trouxe ali uma história bem interessante, uma parábola ali de como você deve conhecer a Deus. Se eu fosse você, eu não perdia, assistir até o final, tá bom? Eu vou assistir junto com vocês aqui, mas assiste até o final, porque tá interessante demais. Eu achei muito bacana essa história, é algo que traz aí ensinamentos preciosos para a nossa vida. Vamos ao vídeo. Sem brincadeira. A gente não deseja Deus porque não quer ir para o inferno. Essa compreensão, ela não pode ser aquilo que vai nortear o nosso coração. Mas e a nossa move fé. muita gente. Move muita gente, mas quando você conhece Deus pela perspectiva do medo do inferno, essa fé não subsiste, cara. Vai chegar um determinado momento que a tua vida vai estar tão no inferno que você vai dizer, mano, aqui, lá ou agora, não muda nada. Entendeu? Quando eu era mais adolescente... Ele vai contar uma história agora que é muito interessante. Ouve até o final, depois eu quero pedir a sua opinião aqui nos comentários. Se você conhece muita gente que dentro da igreja ensina a se relacionar com Deus como os dois primeiros pais ou não. Eu conheço mais gente aí na igreja que ensina a se relacionar com Deus como o último pai. Ouve a história e se você puder depois coloca aqui nos comentários a sua opinião. Eu vi uma história uma vez de um pregador que foi à nossa igreja e eu achei fantástico. Na verdade, eu já era jovem, inclusive o cara que falou isso pela primeira vez, hoje trabalha na nossa associação evangelística, o Mário. Até mandar um abraço para eles, o Mário, a Elinor, e que são os que hoje cuidam dessa parte, né? Mas ele contou uma história, cara, que é a história dos 3 pais que receberam um convite de Deus. É uma história, né? Para apresentar os filhos a Deus. Daí o primeiro pai que recebeu o convite, e ele falou pro filho, seguinte, amanhã cedo a gente vai ter que acordar às 6 horas da manhã, porque a gente vai conhecer Deus. E outra coisa, Deus não aceita que ninguém chegue atrasado. Deus, Bom, eu vou acelerar, tá? Porque senão fica muito longo. Concluindo, ele colocou medo no menino. Medo. Quando ele chegou no dia do encontro, que era o dia seguinte, que ele levou o filho até Deus, a história termina o pai falando assim, Deus, esse aqui é meu filho. E ele olha para trás, o filho não está. O filho está escondido atrás de uma rocha porque ficou no caminho. Porque chegou uma hora que ele sentiu tanto medo de Deus, que ele falou, cara, não vale a pena conhecer. O segundo pai, ele colocou ativismo no filho. Filho, você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, se você não escovar o dente, se você não acordar cedo, se você não sair, vai dar problema, tal. E o menino colocou muito peso. Obra. Você tem que fazer isso. Olha, entendeu? Resumindo, quando ele chegou para conhecer Deus, o menino estava tão cansado que dormiu no caminho e não conseguiu conhecê-lo. O terceiro pai apresentou Deus da perspectiva que eu acredito que é a melhor forma de apresentar Deus para alguém. Ou é só mostrando efeito? Quem Deus é, mostrando o que Deus fez na cruz do Calvário através do seu Filho, mostrando o amor, a possibilidade de redenção, de salvação, de pecado, de perdão de pecados para quem se arrepende de maneira genuína. Quando você apresenta dessa maneira, aí a história, que é a forma que o pai apresentou, a Bíblia ia falar, né? A história, o menino chega, o pai chega até Deus e diz, Deus, aqui está o meu filho. Quando ele olha para trás, o menino não está mais na parte de trás, mas o menino já está abraçado com o Senhor. É uma história que apenas demonstra que a maneira como que somos apresentados a Deus determina como nós vamos nos relacionar com Ele, ou o que vamos fazer nesse encontro, sabe? Então, por isso que não é que eu não fale sobre o inferno porque eu acredito nele, mas porque eu não quero colocar medo. Não pode ser por medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se for por medo, cara, não tem amor. Eu não quero. Você também que tem filha, você não quer que a tua filha te obedeça pelo terror. Você quer que ela te obedeça porque ela te ama tanto que vale a pena te obedecer. Entende? Não pode ser pelo medo. A Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, eu preciso saber os riscos que existem. Eu preciso saber. Mas não pode ser eles que vão nortear as minhas decisões somente. Tem que ser o amor de Jesus. Eu tenho um sentimento muito mais profundo e muito mais importante, sabe? Então, por isso que eu digo, a gente não tem que querer a salvação por medo do inferno. A gente tem que querer a salvação por desejo do céu. Esse é o negócio. No mínimo interessante, né, meus irmãos? E tem algumas frases ali que são marcantes. A gente não tem que querer a salvação por medo do inferno. Deixa eu tirar isso aqui, que eu não estou ouvindo mais nada.
A gente não tem que querer aí a salvação por medo do inferno, mas por desejo do céu. E é uma realidade, né? É uma realidade. E também é uma boa forma de você ensinar até as crianças de como se relacionar com Deus, de como conhecer a Deus, de como as crianças também, apesar de nós sabermos que Deus quer as coisas com seriedade, com organização, mas que Deus também não é muitas vezes o que é pintado por algumas pessoas. Deus é justiça, além de amor, Deus é justiça, tem que ser pregada a justiça sim, mas nós temos que também ressaltar o amor de Deus e o que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos no WhatsApp, no Telegram, talvez aí nos grupos que você participa. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir essa história aí. Tamo junto, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.